Muito bem, comigo Renata Comparini. Hoje nós vamos falar sobre eleições. Que momento incrível! Afinal, conhecer para eleger nesse 2026. E tem candidatos fantásticos, mas você só vai ficar sabendo a partir do momento que nos acompanhar e saber de histórias fantásticas. Hoje aqui comigo, tive esse prazer de conhecê-lo antes, né? Já ver o quanto ele é querido por muitos e assim, o seu grande deleite é o empreendedorismo, é isso? É isso aí, Renata. Muito prazer, então, Marco. Que bom tê-lo aqui. Obrigado, Renata. Quero agradecer a receptividade de vocês, sempre com muito carinho. Aqui, aliás, a cidade de Franca tem nos recebido muito bem, então prazer estar aqui novamente. Eu falo que é só dar um pulinho do lado de cá para cá, pulou a cerca, já chegou em Franca, né? Ribeirão e Franca é muito pertinho. E é muito bom retornar aqui, onde a gente também tem raízes, né? A gente tem parente aqui também. A gente fala que o nosso interior do estado de São Paulo é aquele grande fazendão que foi colonizado lá na época dos imigrantes. E quando a gente começa a puxar as raízes, a gente começa a entender bastante das nossas conexões. Prazer estar aqui e falar um pouco sobre a minha vida. Marco Aurélio Martins, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo aqui no estado de São Paulo. Que bom. E aí, conta um pouquinho para nós. Já sei que você começou ali desde pequeno como engraxate e também vendendo frutas. Então, apresenta a sua história para falar para onde você chegou até aqui. Obrigado, viu, Renata? Sim, a minha história sempre foi empreendendo, né? Desde criança. Eu sou um homem simples, venho de uma família simples, humilde, né? Do interior do estado de São Paulo. A minha avó nasceu em Ipuã, estava te contando agora há pouco. Meu avô nasceu em Pontal. Eles casaram, minha mãe nasceu em Ribeirão Preto, eu acabei nascendo em Serrana, onde ela casou-se com o meu pai. Inclusive, eles tiveram um pequeno negócio na garagem. E naquela época era muito difícil, eu nasci em 1970, né? E acompanhei essa dificuldade muito que todos nós, boa parte do povo brasileiro aqui do interior do estado de São Paulo passou, de muita luta. E eu me senti na obrigação naquela ocasião, mesmo que pequeno, sem a cobrança dos meus pais, mas de tentar contribuir de alguma forma, de empreender. E aí eu me lembro que a gente tinha ali um pomar na chácara, no fundo de casa. A gente morava numa propriedade rural, né? Acho que a maioria de nós aqui já morou. E lá tinha um pomar onde a gente catava ali as frutas em época de estação. Eu colocava ali nas carriolas, isso aos 6 anos, e eu saía para vender, para poder trazer os trocados para casa também, né? Contribuir, sempre foi assim. Depois eu engraxei sapato ali mesmo na pracinha, e ali eu fiz muitos amigos que também eram engraxates, entendi um pouco como é que as coisas funcionavam. A criança vai aprendendo sempre. E aprendi violão muito cedo. Eu comecei a estudar violão com 7 anos. Então ali com pouco mais de 7 anos eu já comecei a tocar violão. Eu comecei a tocar violão na praça para os casais de namorado, enquanto os engraxates engraxavam sapato. Que ali. Momento lindo. Tem conexão com Franca, sim, né? Com certeza. Capital do sapato, né? E aí a gente, assim, compartilhou muito tempo. Depois eu vim para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto aqui eu também continuei tocando violão. Eu toquei violão na praça também em Ribeirão Preto. Morei ali no edifício Salles Pulpo, no centro da cidade, em frente à Praça 15. E depois eu fui professor de violão. Aos 14 anos foi minha primeira carteira de trabalho assinada. Naquela época podia, com 14 anos, ter carteira assinada, né? Uma escola de música em Ribeirão Preto. Depois disso eu fui mecânico de moto para ajudar no orçamento de casa. Afinal eu precisava estudar ali em escola particular, porque precisava passar na faculdade sem cursinho. Então ajudei um pouco em casa, também sempre tive o meu dinheirinho, vamos dizer assim, né? E aí depois eu fui técnico em química, num laboratório industrial homeopático, e lá eu comecei a fazer um trabalho mais profissional. Antes disso eu fui roqueiro. Roqueiro não, tinha uma banda de rock, né? Era guitarrista, vocalista, tinha uma banda de rock. Tocava, né, violão para casais, aí foi roqueiro. A gente vai conhecendo um pouquinho mais. Vai conhecendo mais, é isso aí. E a gente, aliás, foi a primeira banda de rock a lançar um LP na cidade de Ribeirão Preto, a gravar um LP naquela época. Depois eu passei na faculdade em São Bernardo do Campo, faculdade de Engenharia Industrial, fiz lá a faculdade de Engenharia Industrial, voltei para concluir Química na Universidade de Ribeirão Preto, concluí Química,
E pouco mais de 20 anos no fundo de casa, depois de O Fundo do Poço, você deve ter lido aí na matéria da revista Revide, né, que foi capa, comemoração aos 33 anos de empresa. E naquele fundo do poço, com uma mobilete, eu decidi empreender no fundo de casa, que é a realidade de muita gente aqui do nosso interior, por isso que eu valorizo tanto o pequeno empreendedor também. Aí fundei essa empresa sem ajuda de ninguém, com burocracia, impostos altos já eram, hoje ainda muito mais, né? Mas a gente conseguiu vencer na vida com um trabalho sério, dedicado, honesto e conexão com as pessoas. E aí a gente começou a vender, estava te contando agora há pouco, né? Foi muito engraçado, mas a primeira cidade, claro, era uma microempresa, muito pequena empresa, né? Um micronegócio, vendendo para poucos clientes em Ribeirão Preto, mas a primeira cidade que a gente começou a se conectar realmente foi Franca. Então aqui a gente tem laços aí de 33 anos de história, clientes que ainda compram os produtos, que a gente criou conexão, que já entendem a reputação, conhecem o nosso trabalho. Então isso é uma passagem muito boa que aconteceu na minha vida. Depois, em 2024, eu recebi a proposta de alguns partidos para fazer uma caminhada política. E eu sempre fiquei muito indignado com as coisas como elas estão no Brasil e muito em decorrência de decisões políticas que estão sendo tomadas de forma equivocada e estão atrapalhando a vida das pessoas, né? Eu tenho falado muito para as pessoas, né? Você pode não gostar de política, mas automaticamente todas as decisões políticas vão ter impacto direto nas nossas vidas, queira ou não. E como eu já estava indignado, porque como você, como eu, como a maioria das pessoas que estão aqui, inclusive, e que estão nos ouvindo, a gente sempre quis ficar fora da política, é um lugar de bandido. Essa que é a verdade, né? É o que a gente sempre ouviu falar, Marco, fica fora. E eu fiquei fora por muito tempo. Mas em 2024, já indignado com o que as coisas estavam acontecendo, eu acho que a gente precisa tomar realmente um posicionamento para poder atuar. Por que a política está assim hoje? Porque ela está contaminada por muitas pessoas que estão ali não para fazer o serviço público, servir as pessoas com o dinheiro público. Na verdade, elas estão ali para se servir do dinheiro público. E esse é o grande problema realmente que a política nos faz hoje, e deveria ser o contrário, né? As pessoas que caminham para a política, elas deveriam ser credenciadas, inclusive, pelo seu histórico de servir as pessoas, porque afinal de contas, o serviço público é exatamente isso. Né? E aí eu, com essa indignação toda, com essa visão, né? Muita gente me chamou de louco, até quando eu abri a empresa, no fundo de casa, sem dinheiro, sem nada, né? Com uma mobilete, muita gente me chamou de louco e deu certo, prosperamos, estamos no quilômetro 295 da Anhanguera hoje, vendendo para todo o Brasil. Aliás, agradeço muito aqui ao povo de Franca, que certamente aqui me ajudou muito a prosperar também, assim como o povo de Ribeirão Preto e da nossa região. Mas com essa indignação me deu uma motivação adicional para aceitar o convite em 2024 do Partido Novo para ingressar nessa jornada realmente política e promover a mudança. Se a gente quer promover essa mudança, a gente tem que arregaçar as mangas para levar então essa mensagem nova de mudança. E o que aconteceu, foi que a gente foi a grande surpresa nas eleições de 2024 no interior do estado de São Paulo. Eu entrei com um Partido Novo, sem coligação, sem rádio, sem televisão, sem dinheiro, um total desacreditado na política, ninguém me conhecia, contra todos os outros partidos em Ribeirão Preto, eram 12, todos os caciques da política, do lado de lá, inclusive, né, da velha política que a gente já conhece de longa data, né? Aliás, as pessoas sempre falam, são sempre os mesmos, mas inclusive o apoio do governador do estado de São Paulo para este que foi meu adversário em 2024. E a gente saiu com 49,87% dos votos, com 130.734 pessoas que acreditaram no projeto, sendo o quinto nome mais votado da história de Ribeirão Preto, isso na minha primeira disputa. Isso mostra que o povo quer mudança, as pessoas querem mudança. E a gente não teve rádio nem televisão para poder divulgar isso mesmo. Então, o nosso trabalho foi um trabalho de conexão com as pessoas, que é esse trabalho que agora também a gente está fazendo. Agora, não só em Ribeirão Preto, mas também em toda a nossa região, nosso interior, a gente fala, né? Nesse grande fazendão. Se separamos ali o nordeste do estado de São Paulo, são mais de 60 cidades, são 66 no total.
E eu tenho vindo frequentemente visitar, primeiro me conectar com as pessoas, entender cada um dos entes da sociedade, falar com o povo e quais são os principais problemas ou as demandas que realmente cada uma dessas cidades, e tem as suas particularidades, as suas regiões, precisam, né? Foi exatamente o que eu fiz, por exemplo, em Ribeirão Preto. Como é que eu consegui chegar a esse destaque tão grande? Me conectando com as pessoas, olhar sincero, as pessoas entenderam a mensagem genuína de quem quer realmente servir o povo. Eu não preciso da política, nunca precisei. Eu estou na iniciativa privada há 33 anos. Uma empresa maravilhosa, graças a Deus. A minha mãe, que inclusive foi a pessoa que me motivou, a empresa leva o nome dela, é Eli Martins, que inclusive hoje tem 88 anos. E eu realmente saí da minha zona de conforto para poder dedicar meu tempo para esse trabalho, que é um trabalho voluntário. Eu falo que tem que ser um coração voluntário mesmo para poder servir as pessoas. E não tem um meio melhor de você entender o que as pessoas precisam, senão você ir até o local e se conectar com elas. Assim eu aprendi, né? A gente fala do empreendedorismo, tem muita gente, às vezes, dando palestra de empreendedorismo, mas o cara nunca teve um negócio, nunca trabalhou, vamos dizer assim, mas fala sobre empreendedorismo, a gente vê muito isso hoje. E na política também tem muita gente que fica lá no gabinete, no friozinho do ar-condicionado, mas não está em contato com o povo. Então, vira aquele ciclo vicioso, muitas vezes, né? E que é aquele nome que aparece lá de 4 em 4 anos, prometendo mundos e fundos, muitas vezes, e o povo já está desesperançoso, já não está acreditando mais nessas pessoas. Quando aparece alguém genuinamente preparado para poder apresentar e se conectando com as pessoas, certamente foi o que aconteceu. Nós tivemos aí um grande sucesso em Ribeirão Preto. Eu estou muito feliz por isso e estou aqui com vocês também à vontade. O seu, assim, o número, né, a porcentagem que você perdeu lá em Ribeirão Preto foi muito pouco, né? Para você poder alcançar tudo isso. E a gente consegue, chegando perto de você, consegue sentir isso. Essa questão de, assim, de ser família, de ter Deus, de transparecer isso. Obrigado, e eu falo que isso é a essência das pessoas. E as pessoas conseguem chegar muito mais longe quando a gente tem isso, porque é realmente verdadeiro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque pude sentir isso no seu aniversário, né? Obrigado e pela essa sua questão presença, inclusive. De estar, assim, levando acima de tudo, por mais que as pessoas estivessem ali, mas você também estava propagando Deus. Assim, eu sempre digo, né, ninguém faz nada sozinho. Eu levo comigo, tanto nas minhas palestras de empreendedorismo, levei isso também para a minha caminhada política, levo agora na minha conexão com as pessoas, né? Aliás, essa palavra diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Quando a gente fala todas as coisas, é realmente as coisas. Hoje a gente vive, assim, numa sociedade que coloca dinheiro acima de tudo, os bens acima de tudo, patrimônio acima de tudo, esquecendo das pessoas, esquecendo de Deus, inclusive, né? Aliás, fazendo exatamente o contrário. E eu acredito realmente que a gente vai ter uma sociedade muito melhor se a gente conseguir disseminar essas informações. E liderança se faz por exemplo. Então a gente tem que ser exemplo para poder seguir as palavras de Deus, o caminho que Deus colocou na minha vida. A gente sempre fala isso, a gente tem que entender isso. Esse é o propósito, eu falo muito disso. Cada um de nós recebemos um dom de Deus especial, único. E que ele serve realmente para que a gente possa compartilhar com o próximo e ajudar o próximo a que ele consiga também prosperidade. Eu fiz isso muito no meu desenvolvimento dentro do empreendedorismo, então comecei de baixo, então fui convidado várias vezes para falar como é que eu saí lá do fundo do poço e consegui prosperar nos negócios. A gente tem que compartilhar para poder ajudar as outras pessoas também a prosperarem. Eu acho que esse é o caminho, inclusive, para tirar o Brasil do buraco, né? Eu vejo isso, inclusive, como um propósito na minha vida hoje para seguir. E se Deus me colocou nessa posição tão expressiva agora no interior do estado de São Paulo, como uma liderança regional, política, falando e levando essa mensagem, eu creio que essa mensagem Ele quer que eu também leve a muito mais pessoas, porque se a gente conseguir levar essa mensagem, certamente que a gente vai ter uma sociedade muito melhor para todos, porque todo mundo precisa prosperar. A gente fala que tem um grupo de pessoas que vive hoje em vulnerabilidade, na pobreza, na miséria,
e que a gente tem que ter aquela porta de saída, sabe? Aquela porta de saída onde ele consiga, através do fruto do seu trabalho, se desenvolver, prosperar, projetar. Todo pai de família, toda pessoa que é responsável pela sua família, sua mãe também, ela precisa ter realmente ali o retorno do seu trabalho. Eu digo muito que a minha principal bandeira é defender quem trabalha e produz. Mais do que qualquer coisa, porque são as pessoas que ali estão trabalhando, estão produzindo e que desejam prosperar, realmente precisam ter um ambiente para que elas consigam prosperar. E aí a gente enxerga tudo isso, o efeito, né? Que a política realmente não está sendo uma plataforma que é utilizada em favor da prosperidade das pessoas. Ela deveria, mas não está. E aí a gente se colocou à disposição para que isso aconteça. E aí, falando em política, mas também falando em cuidar do próximo, uma das questões que que está muito latente hoje é a questão da NR1 psicossocial, que é cuidar da saúde mental. Você, como um grande empresário que cuida da saúde também, como é que você pretende dar continuidade nessa questão urgente agora? Você vê que tudo que está relacionado nas nossas vidas tem efeito prático direto, inclusive nas questões psicossociais, né? A gente vive hoje, a gente tem ouvido muito, né? Onde a gente passa, né? A sociedade está doente. Porque o ambiente que a gente vive hoje, ele não é favorável, né? Tá todo mundo muito preocupado. Aí são guerras, problemas na economia, insegurança jurídica, insegurança política. Tudo isso traz realmente um sentimento assim, de muita fragilidade para todos nós, e alguns realmente ali acabam se desviando, e isso é um grande problema, tem que dar bastante atenção em relação a isso. O papel de um líder, realmente, ele é mostrar o caminho das pedras realmente, dar aquela segurança necessária para que a pessoa enxergue uma luz no fim do túnel. Né? Eu, com os meus colaboradores, com os meus familiares, com as pessoas que eu conheço, que eu convivo, e todas as pessoas que muitas vezes vêm falar comigo, e às vezes estão num momento realmente mais complicado, vamos dizer assim, eu acho que faz parte do ser humano mesmo, ter esse coração inclinado para poder ajudar as pessoas. E isso é natural de cada um. Tem gente que tem gente que não tem. Né? Eu gosto de ser assim, para poder entender e direcionar o melhor caminho. Eu falo que esse é um princípio mesmo de relacionamento humano. Isso tem que ser trazido e tem que ser disseminado. Agora, a gente não pode utilizar, isso que eu tenho ouvido falar muito com os empreendedores, que isso é muito importante, né? Às vezes, quem está lá legislando, que eu estou como pré-candidato a deputado federal, e a gente vai trabalhar, obviamente, se Deus quiser, essa caminhada, no legislativo, né? Mas leis e regulamentos aí que acabam impedindo e burocratizando a abertura de novos negócios ou dificultando realmente a caminhada do empreendedor. O pequeno empreendedor, inclusive, a gente fez um estudo recentemente, você deve saber, mas o Brasil, nós temos em número 97% das empresas micro, pequenas e médias empresas. Né? E correspondem a 55% dos empregos gerados no Brasil. Então, assim, olha só a importância que nós temos. Claro que toda a economia ela deve ser incentivada, né? Porque assim gera mais riqueza, gera mais emprego, gera mais renda, a economia ela circula dinheiro, as pessoas ficam a pleno emprego, e aí tem mais saúde, educação, segurança, assistência, infraestrutura. Tudo isso vem através de uma economia forte. Então a gente tem que ter projetos, ações, investimentos para que essa economia ela flua melhor. Então a gente tem que ter aí ações de desoneração de carga tributária, capacitação, qualificação de pessoas para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, planos e projetos de incentivos de empreendedorismo de baixa renda. Olha só quantas pessoas aí estão assim na miséria, e pode ser uma porta de saída ou na ociosidade para que essas pessoas, através desse dom que ela recebeu de Deus, elas recebam instrução suficiente para que elas consigam fazer os seus negócios em casa. Eu tenho andado bastante em feirinhas também, né? Eu gosto de conhecer bastante artesanato, etc e tal. Aliás, sua caminhada está sendo grande, né?
Recentemente, agora foi até, né, um evento de japonês, então tudo que aparece você está acompanhando. Então, eu estou acompanhando. Eu gosto, aquilo que eu te falei, todo mundo que tem trabalhado e tem tido a coragem de empreender no Brasil, porque essa que é a verdade, nesse ambiente hostil, a gente tem que reconhecer e valorizar. E eu tenho ido mesmo até para levar uma voz de esperança e motivação. É claro que numa situação, nessa caminhada como parlamentar, a gente quer facilitar a vida desse pessoal todo, né? De quem quer trabalhar, tanto de quem está trabalhando quanto quem está empreendendo, né? Facilitar. Mas essa conexão com as pessoas me traz uma bagagem muito grande, porque você conversa com as pessoas e aí elas colocam, por exemplo, as dificuldades, o que elas gostariam de ver, qual é a história que está por trás, por exemplo, dessas festas culturais. Então, fomos ali nessa Undokai, que é de Guaíra, né? Mas um dia antes nós fomos na festa italiana, por exemplo, de Santa Rita do Passa Quatro. Então, você tem regiões aqui do nosso interior, do estado de São Paulo, assim, que tem riquezas culturais maravilhosas e potencial de desenvolvimento econômico gigantesco. Agora, por que isso não está acontecendo? Aí a gente faz aquelas pesquisas e aquelas buscas, né? Hoje a nossa região está muito mal representada nos seus representantes, deputados federais, deputados estaduais, para atender as duas casas, né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a Câmara dos Deputados em Brasília. Essas duas forças políticas, se a gente tivesse um número maior de pessoas em condições, com vontade política realmente de fazer acontecer essa diferença, certamente que a gente teria um caminho assim muito mais próspero. E é essa mensagem que a gente está levando mesmo para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Foi a mesma coisa que nós fizemos lá em Ribeirão Preto e muita gente acreditou e veio conosco naquele projeto. Agora a gente está levando essa mensagem para muito mais pessoas agora no interior do estado de São Paulo. E aí pensando, né, economicamente, eu tenho aqui um número que até vou trazer aqui para a nossa entrevista, que é essa questão da Abicalçados, né, que os embarques para os Estados Unidos caíram 23,6% em receita e 3,6% em volume, segundo a Abicalçados. Especialmente prejudicados por conta da Argentina e da Colômbia, né, a importação predatória, que tem sido inundado por calçados asiáticos, sobretudo da China, lógico, né? Mas qual que seria o seu projeto para a gente melhorar isso? Porque nós estamos pensando em Franca, mas que também atinge todo mundo. Olha, eu andei estudando Franca aí e são duas bombas que estão sendo soltadas ao mesmo tempo, né? Nós temos um excesso de carga tributária aqui nos produtos que são produzidos. Isso prejudicou e muito. Aliás, a nossa carga tributária no Brasil, ela é a segunda maior carga tributária do mundo e com a reforma tributária, infelizmente, de acordo com estudos da FGV, ela tende a ser a primeira maior carga tributária do mundo. E tudo isso sem retorno social, tá? Porque pagar imposto é uma coisa. Se a gente tivesse saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo funcionando, justifica. Mas não é o caso. É muito caro e o retorno é muito baixo. Voltando ao assunto da questão econômica, teve a questão também do tarifaço. Aí também. A falta de diplomacia, a falta de percepção e de ações que justifiquem o desenvolvimento econômico para poder trazer aí uma melhor situação, a gente fala um melhor ambiente de negócio para que o Brasil se posicione. Então, você veja como são importantes. Um parlamentar aí que defenda a iniciativa privada, a geração de emprego e renda, o desenvolvimento econômico e que seja realmente aqui, a gente fala da terra vermelha, né? Da nossa terra realmente e favoreça o nosso interior do estado de São Paulo, faz toda a diferença. É o que eu estava te falando agora há pouco. Com essa baixa representatividade, vou citar um exemplo. No estado de São Paulo nós temos 70 cadeiras, por exemplo, a deputado federal, que ocupam lá a Câmara em Brasília. Nós temos aqui na nossa região praticamente trabalhando. Não é suficiente. Não dá para ver tudo que tem por aqui. Isso. Além do que, a gente tem que entender também o perfil de cada um, né? Sim. Qual é hoje o representante que nós temos que fale, por exemplo, do desenvolvimento econômico regional e vista a camisa e conheça do que é o empreendedorismo, por exemplo? Nós não temos. Então, o que está acontecendo? Ali, todas as decisões que estão tomadas lá em cima, elas têm direto reflexo das nossas vidas aqui, não tem? Agora, quem é que está realmente lá em cima defendendo o que a gente precisa para que a gente consiga prosperar aqui? Então, baseado nisso,
eu me coloquei, a pedido das pessoas, como um pré-candidato a deputado federal, realmente, para defender essas pautas, para trazer desenvolvimento, para gerar mais negócio, para favorecer quem trabalha, o trabalhador, o empreendedor, e desenvolver a economia, principalmente das cidades do nosso interior, que estão sofrendo e muito pela essa falta de representatividade e ações. E aí, além dessa reforma também, aqui é um dos que trouxeram para a gente, é a questão das exportações. Os embarques para os Estados Unidos, né? Além disso, é importante a gente pensar de um modo regional, porque é o que você está falando, não tem gente cuidando da parte regional. Exatamente. E o empreendedorismo ficando cada vez mais de fora e, ao mesmo tempo, muitas empresas, muito MEIs, crescendo por aqui. Em Franca, nós somos mais de 4.000 MEIs. E tem gente que fala assim, né, não vai parar porque as pessoas não querem mais trabalhar nos seus ofícios ali, de muitas vezes sendo um CLT, mas elas querem se desenvolver. Como é que você vê esse contraponto? Olha, eu acho que a liberdade econômica ela é o melhor caminho, né? Sempre achei. Então, assim, fizeram um estudo recentemente, assim, muitas pessoas gostariam de ter o seu negócio, ter o seu... A gente fala que é a gestão do seu tempo, e eu acho que está tudo certo, eu acho que está bem. Assim, a economia, ela se ajusta com isso. O povo brasileiro, ele tem uma criatividade muito grande, além do empreendedorismo nato, né? O Brasil realmente é um país para poucos se desenvolver. Qualquer empreendedor que se dá bem nos negócios do Brasil, ele se dá bem em qualquer outro lugar do planeta. Eu vejo que esse é um caminho importante mesmo e tem que ser natural. Liberdade econômica é isso. Agora, a gente tem que criar ambientes para que essas pessoas prosperem. Por outro lado, você vê assim, que a gente tem um índice altíssimo, aí, próximo de 90% das empresas fechando que abriram no seu primeiro ano. Ou seja, aí é a questão de planos, projetos, incentivos de capacitação, qualificação, redução de carga tributária, projetos de incentivos realmente para poder alavancar uma determinada região, um determinado segmento que está em decadência. E aí precisa de parlamentar mesmo defendendo essas pessoas, essas regiões e esses setores, né? E isso a gente não tem conseguido, assim, ouvir ninguém falar. A gente tem, por exemplo, a nossa região, ela tem aí um grande potencial na bioenergia, que é pouco divulgado, pouco aproveitado. Alguns projetos estão saindo, mas se o Brasil tivesse feito esse trabalho lá atrás, num problema energético mundial que a gente está vivendo hoje, o Brasil estaria numa posição muito mais favorável. Então, assim, vamos lá. Hoje nós estamos recebendo as consequências das coisas do passado. O que foi feito errado, certo? E o que não foi feito também. Agora, o que a gente precisa ter? Essa visão de longo prazo, né? Todo bom empreendedor, né? O que a gente ouve falar muito, eu fiz muito Sebrae, aliás, quero agradecer Sebrae, Associação Comercial e Industrial, entre outras entidades aí que também prestam o seu serviço, Sindicato Rural, presta o seu serviço para qualificar ali os seus empreendedores, seus produtores, né? Quem está ali na frente dos negócios, inclusive os trabalhadores também, para poder deixar essas pessoas preparadas. E um bom empreendedor, ele faz uma visão de longo prazo, ele enxerga, faz um planejamento. Hoje eu só estou aqui, por exemplo, nessa condição, graças ao planejamento que nós fizemos ao longo do tempo, tanto na empresa, quanto inclusive um planejamento político, que é o que nós estamos fazendo. Essa troca de informações, esses registros de cada uma das demandas, eles estão sendo coletados, porque aí, quando nós apresentamos, por exemplo, na eleição de 2024, a nosso plano de governo para Ribeirão Preto, estava muito condizente à expectativa do povo, porque a gente ouviu, registrou e a gente fez um planejamento e apresentou o plano. Da mesma maneira, agora é o que nós estamos fazendo agora, captando todas essas informações para, no momento certo, apresentar e deixar público aí o que a gente deseja aqui para a nossa população do nosso interior paulista. E aí, assim, uma coisa que a gente vê muito em você é o seu jeito transparente de lidar com as coisas, com as pessoas. Mas na política, infelizmente, muitas vezes a gente não vê isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu modo de trabalhar, porque eu acredito que pode ser inspiração para muitos políticos que também
que vão te acompanhar nessa nova jornada. Obrigado, Rê. Você tocou num assunto muito importante, né? Assim, eu realmente iniciei um trabalho totalmente diferente, genuíno, né? Dentro da política. Tá? Eu não peguei, até mesmo pela situação, né? Um partido, sem coligação, sem rádio, sem televisão, sem dinheiro. Eu tinha que realmente me conectar com o povo, porque eu sempre acreditei que, assim como eu, o povo também queria fazer uma mudança. Tá todo mundo cansado do que está acontecendo aí, ninguém aguenta mais, né? E aí, minha missão que era multiplicar isso, então eu vinha de forma genuína, ninguém precisa imitar ninguém, não, acho que a gente tem que ser a gente mesmo, levar a mensagem transparente, olho no olho, ser verdadeiro, ter realmente aí bons projetos e propósito para que realmente as coisas aconteçam, e isso transformou muito a forma com que a política acontece hoje no interior paulista. A gente fala que a política do interior paulista, isso não sou eu que estou dizendo, não, as pessoas que estão me acompanhando aí sabem disso, mudou com essa eleição de 2024, porque Ribeirão Preto foi palco nesse segundo turno para todas essas cidades que aí estavam. Lembra que eu iniciei na primeira pesquisa com 0,64%. E nós chegamos a 49,87%, 0,1% para poder sentar na cadeira de prefeito. Mas falando de Deus de novo, acredito que se Deus não me permitiu sentar na primeira vez, agora de disputa, na cadeira de prefeito de Ribeirão Preto, o propósito continua o mesmo. É servir não só a Ribeirão Preto, mas todas as cidades aqui do nosso interior paulista. E para isso, não é uma visão de curto prazo. Tenho falado muito isso, viu? É uma visão de longo prazo. Para que a gente consiga promover essa mudança e que é necessária, as pessoas querem, a gente precisa também trazer novas pessoas para esse projeto, pessoas que realmente queiram mudar. E a gente tem trazido de forma orgânica, as pessoas têm me chamado, aliás, gostaria de deixar o meu Instagram, que é Marco Aurélio Empreendedor, não é Marco Aurélio Político não, viu? Instagram é Marco Aurélio Empreendedor, pode me chamar lá. Se você quiser ser um voluntário também, a gente está formando novas lideranças também em todas essas cidades aqui do interior, porque esse é o primeiro passo. Trazer força política justamente é isso de mudança. A gente consolida ali uma posição importante lá no Congresso Nacional, essa é a jornada que a gente quer para o nosso interior. Traz aí os investimentos, as ações, os projetos para que o desenvolvimento aconteça, as pessoas recebam o serviço, as pessoas sintam que estão crescendo e a gente dá perpetuidade para aquilo, formando novas lideranças em todas essas cidades. Então, isso é muito importante e, como você falou, eu me sinto muito satisfeito em fazer parte dessa multiplicação de novas lideranças com um novo propósito para a política brasileira e começando o nosso interior paulista. E uma coisa que é só, as pessoas falam muito, mas você está entrevistando pessoas de fora. Sim, porque é o que você falou lá no começo. Por mais que seja ali de Ribeirão Preto, mas o seu contato aqui com Franca, com região, isso é muito importante e isso vai crescendo cada vez mais quando as pessoas conhecem realmente a sua essência. E o que eu vejo assim, é que você vai fazer um trabalho diferenciado lá no Congresso, justamente para poder movimentar e cuidar dessa região aqui. Como é que você vê assim, o seu crescimento? Olha, primeiro quero falar a respeito dessa proximidade aí, eu já ouvi isso, né? E é importante que, só para lembrar, né, um representante no Congresso Nacional, ele tem uma força absurda para poder fazer realmente que, como uma cidade, por exemplo, como a de Franca, consiga prosperar. E quem entra num caminho político como esse, e de forma genuína, ele vem para servir as pessoas, né? Evidentemente que o nosso foco, o nosso trabalho é para servir as pessoas, principalmente do nosso interior paulista. Franca, como eu disse, né, só pular a cerca a gente já chegou de Ribeirão para cá e vice-versa. Aliás, a gente tem raízes aqui também, né? Então, assim, a gente está fazendo um trabalho sério, dedicado e honesto realmente para poder atender aí as cidades. E essa multiplicação de pessoas, eu até achei interessante, as pessoas, teve alguns que me chamaram aqui de Franca, Marcos, você vai estar aí em Franca? Pô, a gente pode conversar, queria apoiar você de forma espontânea. Então, assim, você mesmo deve ter
percebido essa sua percepção, né? Assim como você falou para mim, Marco, eu vejo você realmente é um trabalho de sinceridade e um trabalho de viabilidade, né? Porque para você se consolidar, eu acho que a gente tem que ter 3 caminhos. Ser pessoas que realmente sejam comprometidas com o nosso interior do estado de São Paulo, com a cidade e com o nosso interior. 2, realmente tenham capacidade de poder levar a voz do interior, das demandas e trazer de volta as ações e investimentos necessários para poder promover o desenvolvimento. 3, ser experimentado, né? Eu acho que a gente tem que ser experimentado mesmo. Então, assim, só para lembrar, lá em Ribeirão Preto eu tive lá 130.734 votos. Para ocupar um espaço agora, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente fez um cálculo aí de 120, 130 mil, até 150 mil eleitores acreditando no projeto. Com essas outras cidades, a gente já tem aí uma grande chance aí de chegar lá, realmente a gente quer chegar e a gente quer retribuir principalmente, né? Não é só um projeto de conquistar uma cadeira, não. É um projeto de desenvolvimento do futuro da nossa região que está abandonada já há bastante tempo. Então é ocupar esse espaço para poder projetar de fato a cidade e o nosso interior aqui do estado de São Paulo para a prosperidade. Bom, vamos repetir então suas redes para que as pessoas possam te seguir, possam saber mais a respeito do candidato, porque embora seja de Ribeirão Preto, mas que vai fazer muito por todo o estado. E eu acredito que vai além, viu, Marco? Obrigado. Não, de fato. Obrigado, Rê. Assim, o meu nome social é Marco Aurélio Empreendedor. Estou à disposição de todos. Aliás, tenho estado constantemente aqui em Franca, né? Como eu disse, é só ir de lá para cá. Me chamou, eu já estou aqui. Tivemos na semana passada, visitamos aqui várias pessoas aqui, entendemos a questão da saúde, da segurança, participamos, inclusive, até com uma aproximação com o pessoal da Câmara Municipal, discutindo ali temas importantes aqui da cidade, se relacionando. Temos laços aqui de família, né? Como eu disse, meu sogro é daqui. Tenho clientes aqui, aliás, parece que a gente tem cliente aí que são parentes de vocês aí também, né? E é muito satisfatório. Então, eu estou sempre à disposição. A gente quer fazer um trabalho realmente para todas essas pessoas da cidade. E é importante o que você falou, né? Abrir espaço para as pessoas que são da nossa terra, que são comprometidas, que tenham capacidade e condições realmente de chegar lá. E a gente vai chegar lá e a gente vai voltar para cá e a gente vai fazer o que é preciso para fazer as pessoas prosperarem também. Bom, tem alguma outra mensagem que você gostaria de passar, né, para as pessoas estarem te conhecendo, além de ver essa pessoa fantástica que você é? Obrigado, Rê. Olha, então, só recapitulando, eu sou um homem simples, né? Vim de baixo, comecei ali vendendo frutas, toquei violão na praça, em Graxate, abri meu pequeno negócio ali aos pouco mais de 20 anos, com muita dificuldade com uma mobilete, prosperei na vida. Depois de 33 anos consolidado ali, coloquei meu nome à disposição em Ribeirão Preto para promover a mudança na política, para ajudar quem trabalha, a quem empreende, a quem produz, ajudar as pessoas. Tenho realmente me dedicado bastante para poder ouvir cada um dos entes da sociedade e eu quero colocar o meu canal à disposição de vocês, ali no Marco Aurélio Empreendedor. Pode me mandar um direct lá. Todas as informações são muito importantes para que a gente consiga construir juntos aí um grande projeto junto com o povo para poder desenvolver o nosso interior paulista. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá junto com você e a gente vai estar sempre aqui com vocês também. Como eu disse, né? São 3 dias em Brasília, os outros 4 são aqui falando com o povo. Eu vou estar à disposição de vocês também. Faço com o maior prazer. Bom, quero te agradecer pela disponibilidade e assim, te desejar muito boa sorte agora, porque eu tenho certeza que o seu caminho vai ser longo dentro, né, da política, mas também como empreendedor, porque no dia a dia a gente faz as coisas acontecerem. Obrigado, Renata. Sim, agradeço todas as declarações aí de incentivo. Eu recebo isso em nome de Jesus, para que a gente consiga realmente fazer o que Deus colocou na minha vida como um propósito, né, de servir as pessoas. A vida inteira eu fui assim, né,
Quando eu vendia fruta, eu servia as pessoas. Quando eu engraxei sapato, eu servia as pessoas. Quando eu comecei a empreender da mesma maneira. E agora na política não é diferente. Agora é até mais intenso, né? Eu sempre digo o seguinte, para quem quer servir, não tem lugar onde você possa fazer mais e a tantas pessoas quanto na política. E se esse é o caminho que Deus colocou na minha vida e esse é o propósito dele, eu seguirei com amor e dedicação ao próximo. Muito obrigado. Gratidão. Bom, eu sou a Renata Comparini, Rê Comparini, como você conhece pelo Notícias de Franca. E aí eu quero pedir para que você acompanhe todas as nossas entrevistas, muita coisa bacana, muita gente importante para você conhecer por aqui. Então vem com a gente e sempre tem coisas boas também lá no portal Notícias de Franca. Gratidão. Obrigado.